bem, meus amados, estamos falando aqui acerca da morte e da ressurreição de Jesus. E eu quero recapitular aqui um pouquinho o que já falamos, até aqui. Vamos recapitular aqui uma parte daquilo que já falamos. Primeiro, o significado da crucificação. Significa que Jesus foi humilhado por causa de nós, por causa dos nossos pecados. E ele nos ensinou o caminho da humilhação. É por isso que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus é o príncipe da paz, e ele nos ensina a sermos assim. Ele enfrentou calado, foi cuspido no rosto e foi humilhado. Os soldados diziam: tu não és o rei dos judeus? E enquanto eles diziam que ele era o rei dos judeus, enquanto eles zombavam de Jesus, o soldado já tecia lá uma coroa de espinhos e colocou aquele espinho, aquela coroa na cabeça de Jesus, em forma de humilhação. Só que o soldado não sabia que estava cumprindo ali com a palavra de Deus. Estava cumprindo com um propósito de Deus. Porque a soberania de Deus, irmãos, ela é tremenda. Ela se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre. É por isso que Deus pode escrever antes, porque Ele sabe que vai cumprir depois. E aquela coroa de espinhos era uma consequência do pecado do homem. Porque quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, veja bem, veio a sentença, como eu falei, veio a sentença para Eva, para o Adão, para a serpente, para Satanás, e veio para a terra. Ou seja, quando Deus olhou para Adão e disse para Adão: Adão, por tua causa a terra será amaldiçoada. E a terra passou a produzir, queridos irmãos, amigos que me ouvem, a partir dali, passou a produzir espinhos, abrolhos e ervas amargosas. Então aquele soldado, ao tecer uma coroa de espinho, ele nem sabia que estava cumprindo com o propósito de Deus, porque Jesus precisava receber no seu corpo essa consequência da desobediência, essa consequência do pecado. Jesus precisava receber em seu corpo, levar sobre si, como disse o profeta Isaías. Agora, o porquê que Jesus precisava levar sobre o seu corpo as nossas desobediências, os nossos pecados? É porque ele teria que cravá-las lá na cruz, como eu acabei de falar. Ele tinha que cravar esses pecados lá, conforme Colossenses 2,14. A dívida que era contra nós, a escritura que era contra nós, Jesus pega ela e crava na cruz do Calvário. Só que essa dívida, irmãos, essa escritura não foi cravada lá só a dívida, só aquele papel lá na cruz. Não foi cravado só aquela duplicata, aquela promissória que era contra nós. Não. Foi colocado lá no corpo de Jesus, estava embrenhado no corpo de Jesus, não por causa dele. Jesus nunca pecou, Jesus nunca mentiu, Jesus nunca errou. Ele é perfeito, ele é Deus. Mas agora os nossos pecados começaram a recair sobre ele, ao receber o cuspe do soldado, ao receber as palavras maldizentes, aquelas palavras de crítica, aquelas humilhações, ele precisava receber, porque ali ele estava recebendo os nossos pecados, as nossas iras, os nossos enganos, as nossas mentiras, tudo isso recaíram sobre Jesus. Ele precisava receber na sua carne, no seu corpo, porque ali ele estava recebendo as nossas dívidas, ele estava recebendo a nossa duplicata no seu corpo, para fazer o quê? Para cravá-la na cruz do Calvário. E foi o que ele fez. Ele chegou lá, deitou a mão, deitou a outra mão, o outro braço, e disse para o soldado: pode cravar, meu filho, crava aí na cruz, crava aí a minha mão, a outra mão, crava os meus pés e me suspende nessa cruz, porque para isso eu vim. O soldado nem sabia, desde lá, quando ele estava tecendo a coroa de espinho, desde lá, quando eles estavam cuspindo em seu rosto, desde ali, quando eles estavam batendo com a marreta naqueles cravos, eles pensavam que estavam obedecendo
o Império Romano, eles pensaram que estavam agradando aos judeus, estamos fazendo uma grande coisa para os judeus, estavam ali pensando que estavam obedecendo aos homens, mas na verdade eles estavam obedecendo a Deus. Deus havia escrito, havia determinado este ato de sacrifício. Então, cada marretada, o soldado estava confirmando uma palavra de Deus. Ele estava recebendo os nossos pecados. E ali naquela cruz foi cravado, conforme Colossenses 2,14. Sendo cravado ali na cruz, foi necessário isso. E aí suspenderam aquela cruz. E ao suspenderem a cruz, a Bíblia diz que o sangue corria de alto a baixo. Olha que coisa. O sangue de Jesus tem poder de aniquilar o pecado. Foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício único. Agora não precisa mais morte de animais. Não precisa mais morrer um animal como foi morto desde o Éden. Que por causa do pecado do Adão e de Eva, Deus precisou matar um animal lá, tirar a pele e fazer roupa para tapar a nudez do primeiro casal. Um animal foi sacrificado. E de lá para cá os sacrifícios foram aumentando. Aí depois foi lá para o tabernáculo. Aí depois o sacrifício foi para os altares. E eram feitos sacrifícios e mais sacrifícios. Só que os sacrifícios já estavam ficando sem força de remissão de pecados. Apenas aplacava, apenas segurava um pouco a ira de Deus. Agora vem Jesus e faz um sacrifício perfeito. Foi por isso que Jesus precisou realizar tudo lá no Calvário. Ele precisou sofrer tudo, e não foi só no Calvário. O sofrimento dele começou lá no Getsêmani. O sofrimento começou lá no Getsêmani, naquela madrugada, quando ele suou grandes gotas de sangue. Mas ele disse: não se faça a minha vontade, Pai, mas sim a tua. E agora Jesus estava ali na cruz do Calvário, fazendo a vontade do Pai. Precisou derramar o seu sangue, e o sangue corria até o chão. A obra foi completa. Por quê? Porque o sangue vinha, tapava o seu corpo, escorria pelo seu corpo, tapando tudo, e vai até os seus pés e cai na terra. A obra foi completa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus foi derramado para trazer a nossa salvação, para trazer a nossa remissão. Então a obra se completou. Porque veja bem, a justiça de Deus, que é um dos atributos de Deus, exigia esse sacrifício. Isso foi uma exigência do próprio Deus. E a justiça foi feita. Jesus foi lá e cumpriu com a justiça de Deus. E aí então Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Agora, a morte de Jesus ali na cruz, quando ele expirou, quando ele deu aquele grande brado, como diz nos evangelhos, o brado que Jesus deu não foi um grito de dor, não foi um grito de desespero. O brado, o grito que Jesus deu, foi um grito de vitória. Foi um brado de vitória para mim e para você. Foi um brado de vitória para a igreja. E é por isso que nós estamos pregando o Evangelho e vamos continuar pregando o Evangelho, porque Jesus deu já o grito de vitória. Ele venceu por nós. Então Deus começa a agir e cumprir com o seu propósito, com o seu projeto. A morte de Jesus era um propósito, era um projeto de Deus. Tudo o que aconteceu naquele dia foi um projeto de Deus. Até mesmo a inscrição que o Pilatos fez e mandou colocar lá em cima da cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Embora ele fez em forma de zombaria, ele pensava que estava zombando. Mas Deus dizia: escreve, porque isso é a minha vontade. Para Pilatos era uma zombaria, mas para Deus não. Para Deus ali estava Jesus Cristo, o rei dos judeus, o rei da nossa vida, o rei da nossa alma, Jesus Cristo. A obra foi completa, e foi por isso então, meus irmãos, que o ladrão que estava ao seu lado olhou aquela inscrição: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí ele entendeu: esse aí é um rei.
E se ele é rei, ele tem um reino. E ele entendeu que o reino de Jesus não era um reino terreno, não era um reino como o de Nabucodonosor, não era um reino como os medos e os persas, em Dario e Ciro, não era um reino como o de Alexandre o Grande, a Grécia, não era um reino como o Império Romano, não. Ele olhou ali e viu, ele tem um reino, e esse reino é eterno. E ele viu que Jesus estava indo para esse reino. Ele viu que ele estava partindo e indo para lá. Por isso ele olhou para Jesus e disse: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória a Deus! Lembra-se de mim. Esta é a fé que transcende. Esta é a fé, meus irmãos, que nós precisamos ter. De não ver a circunstância, mas ver além. É como aqueles dois que estavam na fila para serem mortos, lá nas perseguições dos países que perseguem os crentes. E surraram tanto aqueles dois irmãos, que um deles chegou a ficar caolho, perdeu a vista, ficou cego de um olho. E o outro, de tanto apanhar, ficou coxo, que acabou ficando manco de uma perna. E os dois estavam na fila para serem decapitados. E um deles começou a choramingar, começou a chorar: ai meu Deus, e agora? E o outro começou a consolá-lo, né? O cego começou a consolar o coxo na fila da morte. E começou a dizer para ele: meu irmão, não chora, meu irmão, te alegra, porque daqui 5 minutos eu não serei mais cego e tu não serás mais coxo. Olha aí que maravilha. Foi o que o ladrão da cruz disse para Jesus. Quem estava ouvindo ao pé da cruz, os incrédulos, que ouviram aquela conversa, pensaram: esses aí estão loucos da cabeça. Esse ladrão está pirando já, olha só. De tanto sofrer, de tanto derramar sangue, olha aí, está morrendo e está delirando. E ele não estava delirando, não. Ele olhou para Jesus, reconheceu que ali estava o rei e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então esta é a fé que transcende. Esta é a fé que emana do trono, emana de Deus. E Ele coloca esta fé em nós. Então a obra ela foi completa, vale a pena servir a Deus. E hoje você que está me ouvindo, quem sabe você ainda não se decidiu por Jesus, quem sabe você ainda não é crente, está ainda em cima do muro, dá uma olhadinha lá para o Calvário, dá uma olhadinha para aquelas duas cruzes, as duas cruzes que estão do lado de Jesus. Jesus está no meio, mas tinha uma cruz à esquerda e outra à direita. Uma cruz do ladrão que aceitou Jesus simboliza o caminho da salvação. Tome a mesma decisão desse homem, porque esse foi para o paraíso. Mas o outro zombava, o outro criticava. É um símbolo do caminho da perdição. As duas cruzes ao lado da cruz de Jesus simboliza isso. O caminho da perdição estava ali. A decisão daquele homem o levou para o inferno e para o abismo, onde há pranto, choro e ranger de dentes. Mas a decisão do outro que estava à direita, ele disse: lembra-te de mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu te aceito como Salvador, eu creio em ti. E aí Jesus confirmou a salvação dele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Olha aí o poder do sangue de Jesus. Olha aí o poder do sangue derramado ali na cruz. Que a salvação do ladrão foi instantânea. E ele não era só ladrão, ele era todo tipo de delinquência que alguém possa imaginar, esse homem havia praticado. E Jesus disse hoje: agora, como que um ladrão entra no céu? Como que um delinquente vai entrar no céu? É porque a justiça foi feita. A dívida daquele homem, a escritura, aquela duplicata contra aquele homem, Jesus pega ela e estava cravando ali na cruz. Olha que privilégio aquele homem estava tendo, de ter as suas dívidas pagas bem ao ladinho dele. Estava ali o homem que estava quitando a sua dívida. Ele olhou, compreendeu, entendeu,
lembra-se de mim. Aí Jesus olhou para ele e disse: hoje tu estarás comigo, tua dívida está paga. Em outras palavras, a duplicata foi rasgada. A dívida, a escritura que era contra ti está aqui, ó, estou cravando aqui no Calvário. Colossenses 2,14. E aquele homem então foi salvo por Jesus ali na última hora, naquele exato momento. Mas continuando aqui, a Bíblia diz que as vestes de Jesus foram repartidas. As vestes de Jesus estavam ali. Embeberam uma esponja em vinagre e colocaram na boca de Jesus. Tentaram fazer ele beber. E aí, quando Jesus dá o brado na cruz, preste atenção. Agora vem uma parte muito interessante aqui. Quando Jesus dá o brado ali na cruz e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou. Quando ele expirou, a Bíblia diz que o sol escureceu. A Bíblia diz que houve um terremoto naquele momento. A terra começou a tremer. E houve pessoas que escaparam para cá, escaparam para lá. Alguns foram embora. Ficou ali algumas irmãs choramingando, como a Maria e outras. Mas um discípulo ficou ali. O discípulo João ficou apegado à cruz. Ele ficou agarrado à cruz. Inclusive, foi o único que registrou nos seus evangelhos que saiu água e sangue pela lança que foi perfurado o nosso Salvador. Foi o único. O Mateus não escreve isso, o Marcos não escreve isso, o Lucas não escreve, mas o evangelista João escreve. Porque ele viu. Agora eu te pergunto, como foi que João viu isso? Se o sol tinha escurecido, não tinha brilho, não tinha claridade, estava numa penumbra. Como foi que João viu? Só tem um motivo, só tem uma forma, só tem um jeito de João ter visto aquela água e aquele sangue. Foi porque ele estava muito próximo. Ele estava bem perto. Ele estava, quem sabe, agarrado ali às pernas de Jesus. Quem sabe ele estava agarrado aos pés de Jesus, chorando. Eu até imagino que o soldado teve que chegar e pedir licença para ele. Porque qual era a forma de fazerem eles morrer mais rápido, o crucificado? Porque a crucificação era uma pena comum, era uma pena capital na época, né? Faziam várias crucificações ali naquele império romano. Então, para não se estender muito, o crucificado ali na cruz, agonizando por horas, 8, 10 horas. Então os soldados vinham com uma lança e colocavam entre as pernas do crucificado e quebravam as pernas do crucificado. Por quê que eles quebravam as pernas? Porque o crucificado ele fazia força com o cravo nos seus pés, né, da seguinte forma: ele fazia força assim e se suspendia para poder respirar, né? Ele respirava e soltava. Aí ele forçava os pés de novo, se erguia na cruz, e aí ele ficava por horas nessa situação, além da dor do cravo dos pés, do cravo das mãos, né? Era esse o esforço que fazia. E o esforço foi tão grande que o coração de Jesus, os pulmões de Jesus, quase que se dissolveram do esforço que fez. Segundo a medicina, o que causou ali, o que causa isso de o coração e os pulmões, os órgãos internos ali próximo ao coração se transformar naquela água, que não era uma água totalmente líquida que João viu. Ele viu como um líquido grosso e claro, que desceu semelhante à água. Ele pôde ver, era água. Mas, na verdade, aconteceu ali uma efusão pericardial e uma efusão pleural. Isto é, os pulmões e o coração de Jesus quase se derreteram, de tanto esforço. Ou por que não dizer, né, que se derreteram?
Porque quando o soldado desferiu a lança que perfurou daqui de baixo e atingiu os pulmões e atingiu o coração de Jesus, porque Jesus não foi preciso quebrar as pernas dele. Eles foram no ladrão da direita e quebraram as pernas. Questão de minutos, não pôde mais respirar. Quebraram as pernas do ladrão da esquerda, aí ele não poderia mais se suspender para poder respirar. Questão de minutos, acabou morrendo. Quando chegaram em Jesus para quebrar as pernas, ele já havia morrido, já tinha dado o brado. E o soldado então disse: vamos ter que se certificar se realmente ele está morto. Porque estava escrito na lei dos romanos que se fossem crucificar alguém, por exemplo, e esse alguém vivesse ou sobrevivesse à crucificação, quem seria morto seria o que o crucificou. Aí sobraria para os soldados. E eles, para se certificarem, para não pagarem essa pena, vamos ter certeza se ele morreu. Mas ele está morto, não precisa quebrar as pernas. Não, então vamos dar uma lancetada nele, né? Aí pegaram a lança e desferiram-lhe um golpe de baixo para cima, que atingiu então aqui os pulmões de Jesus e atingiu o coração. E aí escorreu aquela água, aquele caldo grosso, transparente, né? E sangue. Então saiu a água e o sangue escorrendo pela lança. E como que João viu? É porque ele estava bem próximo de Jesus. Por isso ele pôde ver. Se você quiser ver os milagres de Deus, se você quiser ver os mistérios de Deus, as revelações de Deus, faça como João. Fique bem próximo de Jesus. Te aproxima o máximo de Deus. Porque as circunstâncias ali de João, as circunstâncias estavam propondo com que ele se afastasse dali. O sol escureceu, a terra tremeu, havia perigos ali na volta. E ele tinha tudo para dizer: não, eu vou para casa, acabou, terminou, eu vou embora. Ele tinha tudo para fazer isso. Não, mas ele permaneceu agarrado ali ao pé da cruz. Não, eu não solto o meu Salvador, eu não solto o meu Senhor. E ficou ali, por isso ele viu água e sangue. E quanto mais você ficar perto de Jesus, independentemente das circunstâncias na volta, ele vai te revelar os mistérios dele. E João viu sair água e sangue. O que é água na simbologia bíblica? A água é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: pela lavagem da água, pela palavra. É um símbolo da palavra de Deus que emana de Jesus. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo de Deus. Em São João 14, ou melhor, em São João capítulo 1, registra ali: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo veio e habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. Então, a palavra é aquela água que saiu de Jesus. Mas e o sangue? O sangue é o sangue de Jesus para a remissão dos pecados. Há poder no sangue de Jesus. Temos que crer nesse poder. Temos que crer no sangue que traz perdão, traz luz, traz misericórdia. O sangue de Jesus aniquila o pecado por completo. O sangue de Jesus extirpa o pecado por completo. Por isso há poder no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos crer no poder do sangue, meus irmãos. Vamos crer na palavra de Deus. Confia na palavra do Senhor. Confia na mensagem que está sendo pregada. Maior é Deus, maior é a palavra de Deus. Não creia em vozes que vêm do obscuro. Não creia em vozes que vêm das trevas. Em vozes conforme João 8,44, do pai da mentira. Então o diabo às vezes quer mentir para você. O diabo vem na tua mente e diz que você não está perdoado. Agora qual que vale mais, como eu falei? A palavra de Satanás, do pai da mentira? João 8,44 diz isso dele, que nunca houve verdade nele, ou a palavra de Deus, que tem poder, a palavra de Deus que não passa, mas permanece para sempre. Meus amados irmãos, meus amigos, vamos crer
na palavra de Deus. Vamos crer na palavra de Deus. Aí Jesus desce da cruz, quando tiram ele daquela cruz e levam-no para a sepultura. E graças a Deus, ele não ficou na sepultura mais de 3 dias. A Bíblia diz que ao 3º dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e apareceu. Ele apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu a mais de 500 irmãos. Ele apareceu aos 2 no caminho de Emaús. Ele apareceu aos 10 com Tomé ausente. Depois ele apareceu aos 11 já com Tomé presente. Ele apareceu dizendo: paz seja convosco. Ele ressuscitou. Ele apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, aquele clarão de luz, e disse: eu sou Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. Ele apareceu a mim, apareceu a você. Ele é real, ele está aqui nessa programação, ele está aqui nesta palavra. Creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, aceite a Jesus como teu Salvador. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa salvação, que Páscoa quer dizer a passagem. Ele é a nossa passagem desta vida para melhor. Ele é a nossa salvação, a nossa passagem da parte corruptível para a parte incorruptível. É Jesus, não é outro. Então creia, meu irmão, creia, meu amigo, ele é poderoso para te dar vitória. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, a hora se aproxima e nós vamos orar. Eu quero orar por todos os irmãos, eu quero orar por toda a igreja, eu quero orar por todos os amigos, principalmente aqueles que estão aceitando a Jesus como Salvador. Eu quero orar por ti, meu irmão, que está lutando, que está com problemas. Eu quero orar por você que quem sabe está enfermo, quem sabe está doente. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre o nosso país. Vamos orar agora? Se você puder orar comigo, você que está em casa, se você puder orar agora neste momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu deixo esta palavra, Senhor, que não é minha, esta palavra que é tua, esta palavra que o Senhor nos entregou, e estamos repassando ela aqui nessa tarde. Ó Deus, abençoa agora esta vida, esta pessoa, abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã, que está diante desta programação. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor venha escrever os nomes no livro da vida, o nome desta pessoa que está te aceitando como Salvador. Ó Deus, nós oramos agora pela igreja, pelos irmãos, quem sabe alguém está doente. Em nome de Jesus nós oramos agora. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda doença. Nós repreendemos todo o mal-estar agora. Repreendemos toda febre, toda dor de garganta, toda tosse, toda dor nos pulmões. Em nome de Jesus nós ordenamos agora que toda enfermidade seja arrancada, e arrancamos com raiz de tudo e lançamos por terra no nome de Jesus. Ó Deus, abençoa o nosso presidente da República, abençoa o nosso governo, abençoa os senadores, os governantes, abençoa a nossa igreja, nosso pastor, presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, abençoa a sua família, a irmã Ana, abençoa seus irmãos, a sua mãe, a irmã Maria, abençoa toda a família, Pai, abençoa também, Senhor, os nossos diretores com as suas respectivas famílias também, abençoa, Senhor, a todos os supervisores das áreas, abençoa os pastores das áreas, abençoa os pastores das subcongregações, abençoa os missionários, abençoa as famílias, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.